partir daqui, a gente vai entrar numa análise diferente. Repara que no enunciado eu falo de pureza. E aí, quando você vai lá na aula teórica sobre estequiometria, você vai ver que os últimos tópicos, tá, referente à estequiometria, diz respeito, à pureza ou impureza de um dos reagentes, e o outro, último, ao rendimento da reação. Então a gente vai bater nesses dois tópicos aqui, aproveitando, tá, a nossa prática, perfeito? A nossa aula prática, claro, né? Inventando alguma coisa, como se aquele sulfato cúprico, né? Ou sulfato de cobre 2, ele apresentasse apenas 70% de pureza. Ou, para você entender mais, 30% daquela quantidade, ó, que nós pesamos, refere-se à impureza, e impureza não reage. Então, quer dizer, quando a gente coloca aqui para vocês, ó, o enunciado diz, sabendo-se que o sulfato de cobre, ou sulfato cúprico, ou sulfato de cobre 2, utilizado, apresenta 70% de pureza, qual a massa de cobre metálico em gramas depositada na placa de zinco. Então, quer dizer, volta, né, ao problema do primeiro questionamento, onde a gente só tem a relação entre sulfato cúprico e o cobre. Só que a primeira coisa que eu vou fazer, eu coloquei aqui para vocês, é o cálculo da massa pura que reage de sulfato cúprico. Lembra que nós pesamos 2 gramas, só que o problema fala que dessa massa, só 70% é pura, ou seja, só 70% contém sulfato cúprico. 30% é de impureza, e impureza não reage. E uma outra coisa importante, a gente só pode falar de pureza ou impureza, tanto faz o que ele der aqui, ele podia dar, como ele deu, 70% de pureza, ou podia falar 30% de impureza, tanto faz. Primeiro, só a pureza que reage. Segundo, só vale, tá, esse tipo de problema para o reagente. Você não pode calcular pureza ou impureza para o produto formado, porque o produto formado é 100% puro. Cuidado com isso. Já o sulfato cúprico, ele podia ter algum tipo de outra coisa misturada que não fosse sulfato cúprico. Então, quando ele fala em 70% de pureza, eu tenho que calcular da massa pesada a massa de sulfato cúprico puro. Daí eu colocar cálculo da massa pura, ou seja, que reage de sulfato cúprico. Lembrando que aqui eu estou inventando. Porque na nossa aula prática o sulfato cúprico é puríssimo. Tá? Só que para colocar uma nova análise que pode vir a cair uma determinada prova de vestibular, eu coloquei esse enunciado, aproveitando a nossa aula prática e fingindo que aquele sulfato cúprico só tem 70% de pureza. Então, os 2 gramas que eu pesei, na realidade, ó, tá para 100%. 70% eu vou ter X gramas de sulfato cúprico puro. X vezes 100 é igual a 2 vezes 70. X é igual a 140 sobre 100, o que vai dar 1,40 gramas. Então, dos 2 gramas que eu pesei, que apresenta 70% só de pureza, eu estou tirando 0,60 gramas de impureza, que corresponde a 30% de 2 gramas. Então, eu estou mostrando para vocês que só a parte pura é que reage. Até porque aqui, ó, não entra impureza, tá vendo? O zinco e o sulfato cúprico estão representando os reagentes.
Então a gente trabalha com a massa deles pura. Se o problema falar de impureza ou de pureza, eu vou ter que tirar da massa que foi dada, ou a massa, como a gente viu na aula prática, pesada. Então agora eu tenho a massa real, ou seja, a massa com grau de pureza de 100%, em relação, veja bem, a pureza é de 70%. Essa massa aqui agora é praticamente pura de sulfato cúprico. Agora eu volto ao meu problema. Ó. 1 mol de sulfato cúprico relacionado a 1 mol de cobre metálico. Lembrando que como ele fala em massa, tá? E ele quer saber a massa em gramas de cobre depositado, eu relaciono a massa molar de cada substância relacionada. Já vimos sulfato cúprico, 1 mol corresponde a massa molar, né, a 159,5 gramas. E o cobre, 1 mol, a massa molar corresponde a 63,5 gramas. Como eu usei 1,40 gramas de sulfato cúprico, porque dos 2 gramas só 70% é puro, o que deu isso aqui. Quantos gramas de cobre vão ser depositados? R gramas. Quando eu fizer R vezes 159,5 igual a 1,40 vezes 63,5 gramas, eu vou obter 0,56 gramas de cobre depositado na placa de zinco. Então, quer dizer, de novo, a ideia do raciocínio é o que vale. Falou em pureza ou impureza, eu vou tirar sempre a impureza dos reagentes, nunca do produto. Ele jamais vai falar de pureza ou impureza em respeito aos produtos, sempre reagente. Se eu pesei 2 gramas, massa total de sulfato cúprico, e o cara me afirma, me diz no enunciado que dessa massa somente 70% é pura, eu tenho que calcular 70% de 2 gramas, que deu 1,40. E o resto vocês já deduziram. Então viram como é interessante? Claro, eu peguei uma coisa real, que a gente viu, a gente pesou, a gente reagiu, tudo isso a gente viu na aula prática, e adicionei algumas pitadas de maldade, para que o problema ficasse com uma leve parte de reflexão. E é isso que a gente está discutindo aqui. Tranquilo, gente boa? Na próxima página a gente faz um outro tipo de problema. Valeu, até lá!